sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje eu vim falar sobre Sandman. E como essa obra nos mostra que quadrinhos, afinal de contas, não é literatura. Mas calma, fã de Sandman, não fique bravo comigo. Até porque eu também sou fã de Sandman. E Neil Gaiman é um dos meus autores favoritos. Na verdade, dizer que quadrinhos não é literatura é algo bom. E eu já vou explicar o porquê. Mas antes, vamos para aquele recadinho básico. Se você já acha que vai gostar do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, isso aqui me ajuda demais. E se você já fez tudo isso, muito obrigada, você é foda! E mais um outro recadinho, né? Eu criei uma conta no Wattpad, como eu já avisei em vários outros vídeos, e eu tô postando alguns contos por lá. Ultimamente eu ando meio parada porque eu não tô tendo muito tempo, mas assim que eu tiver mais tempo, pretendo continuar postando contos por lá. Já tenho um conto aí em desenvolvimento, quando terminar quero postar por lá. Então se você gosta de ler histórias e tal, de terror, fantasia, mistério, pode ser que você goste das minhas histórias, então vai lá dar uma conferida, o link tá aqui na descrição. Bem, mas bora logo pro vídeo. Houve há um tempinho atrás toda uma discussão em relação de quadrinhos ser ou não literatura, porque estavam falando do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, entrar para a Academia Brasileira de Letras. E algumas pessoas falaram que isso era absurdo, porque quadrinhos não era literatura. E aí ficou toda uma discussão, com gente falando que era, gente falando que não era. E geralmente quem falava que não era fazia isso como forma de depreciar os quadrinhos, como se fosse algo inferior à literatura. E eu a princípio fiquei no time de quem dizia que quadrinho era sim literatura. E que um quadrinho podia ter tanto valor ou até mais que um livro. Afinal de contas, qual dessas obras é melhor escrita? Watchmen ou 50 Tons de Cinza? Só que eu vi um vídeo do Link do Quadrinhos na Sarjeta falando sobre isso. E ele até defendeu a entrada do Maurício de Souza na academia. Ele fez algumas críticas ao Maurício, porque de acordo com ele considera o Maurício atualmente muito mais um empresário do que um autor. Eu não vou entrar nessa seara, né? Mas ele, de acordo com ele, a academia tem se mostrado bastante flexível e tem ingressado lá figuras até bem mais controversas que o Maurício. Então ele não vê problema, até porque, querendo ou não, Turma da Mônica marcou muito, né, a cultura brasileira. Então ele não vê problema nisso. Porém, sim, ele deixava claro que, de acordo com ele, quadrinhos não era literatura. Mas ele deu seus argumentos para isso. E de acordo com ele, quadrinhos não eram literatura porque quadrinhos seria uma arte à parte, seria uma arte própria, diferente da literatura. E quadrinhos não é literatura porque quadrinho é quadrinho. E por conta disso deve ser analisado de forma diferente da literatura, por conter elementos únicos que são exclusivos aos quadrinhos. E bem, eu sei que no final eu estava concordando plenamente com ele. O Link comparou quadrinhos e literatura com cinema e teatro. E pra mim essa comparação fez muito sentido. O cinema no início servia como um teatro filmado, onde os atores ficavam fazendo seu teatro enquanto a câmera filmava de maneira estática ali, parada. E os atores iam lá fazendo seu teatro, fazendo suas cenas. E não tinha nada de efeitos de câmera, efeitos especiais, fotografia, trilha sonora, até porque na época os filmes eram mudos. Tudo isso só foi surgindo depois. E no início o cinema era uma forma mais barata de teatro, né? Era tipo um teatro mais barato. E por conta disso era visto como algo inferior. Porém, com o tempo essa arte foi se aperfeiçoando. E hoje o cinema é uma arte extremamente valorizada. Existem várias premiações para premiar os mais diversos aspectos dessa forma de arte, como direção, atuação, trilha sonora, fotografia, efeitos visuais. Hoje em dia é impossível dizer que cinema é teatro, da mesma forma que é impossível dizer que teatro é cinema. São artes muito diferentes e nenhuma superior ou inferior à outra. Ambas são artes, cada uma da sua própria forma. Há coisas que funcionam no teatro que não funcionariam no cinema. Vide Cats. E tem coisas que funcionam no cinema que jamais funcionariam no teatro, como por exemplo filmes com vários efeitos especiais. Mesma coisa acontece nos quadrinhos. Eles surgiram nos jornais com histórias curtas voltadas para um público mais infantil e com gênero exclusivo ao humor. Porém, aos poucos essa arte foi se consolidando, se aperfeiçoando. Outros gêneros narrativos foram explorados, tivemos histórias maiores, voltadas para outros públicos, e temos hoje elementos únicos do quadrinho que não encontramos em outras formas de arte. Por exemplo, no início, quadrinhos nada mais eram do que caricaturas com comentários escritos que ainda não tinham na forma de balões. Mas com o tempo esse recurso se popularizou e hoje os balões são a alma dos quadrinhos. Com isso surgiram vários tipos de balões para expressar coisas diferentes, como balões em forma de nuvem para expressar pensamento, balões com linhas pontiagudas para expressar gritos, balões com linhas tracejadas para expressar sussurros. Isso é algo único e exclusivo dessa arte, utilizando elementos que não encontramos nos livros. Os quadrinhos usam ilustração e texto de forma que nenhum livro faz. Até temos livros com ilustrações, mas elas estão lá mais para representar o que está acontecendo na cena, né? Como forma do leitor conseguir visualizar melhor o que está acontecendo ali no livro. Muito diferente dos quadrinhos,
em que ilustração e texto se unem de forma única, como peças de um quebra-cabeça que se juntam para criar aquela arte ali. Então as ilustrações elas representam a cena, o que está acontecendo ali, e o texto é utilizado para representar os diálogos e pensamentos dos personagens. E nem sempre é necessário ter texto nos quadrinhos, ele nem é um dos elementos mais fundamentais do quadrinho. Temos exemplos de quadrinhos que não têm texto. E a verdade é que para ser quadrinho, só precisam ser várias ilustrações seguidas que contam uma história. No vídeo do link, ele também fala sobre a forma como nós absorvemos uma história, onde aqui no Ocidente a gente lê as histórias da esquerda para a direita nos textos de forma linear. E vamos absorvendo a história na medida em que vamos seguindo nossos olhos nessa direção. Já na ilustração até tem esse efeito, a gente também começa vendo da esquerda para a direita, mas porém a gente também pode migrar os nossos olhos de outras formas, em outras direções, conseguindo ter uma visão muito mais ampla daquela obra ali, muito mais panorâmica e até circular. Você olha um pouco aqui, outro ali, outro ali. Então nos quadrinhos a gente tem essa mistura de elementos, em que você vai acompanhando a parte escrita ali de forma linear, né, conforme seus olhos vão seguindo isso. Porém, você consegue ter uma visão panorâmica da arte, da ilustração, o que faz com que você consiga ter pequenos vislumbres do que está por vir. Um recurso que pode ser muito bem utilizado por um bom quadrinista. E é por isso que eu queria falar de Sandman, porque Sandman é uma obra que se utiliza muito bem do recurso de ser um quadrinho. Sandman é uma obra que sabe ser quadrinho e se utiliza dos elementos do quadrinho para criar algo único e marcante. É impossível analisar Sandman apenas como literatura, perderíamos muito da genialidade da obra por isso. Sandman só pode ser analisado como quadrinho, e essa é a prova de que essa é uma arte própria que deve ser valorizada como tal. E nos questionarmos se quadrinho é melhor ou pior que literatura é algo, na minha opinião, absolutamente ridículo, porque nenhuma arte é melhor ou pior do que a outra, apenas são diferentes. E na minha visão, a genialidade de uma obra está em ela saber se utilizar muito bem das potencialidades dessa obra. Por exemplo, uma pintura genial é uma pintura que sabe se utilizar do que é ser uma pintura, dos elementos e das potencialidades da arte da pintura, para dessa forma criar algo único e bem feito, como o Da Vinci fazia, por exemplo. Eu lembro que o querido Android, que já participou de vários Nerdcasts, e era um cara extremamente inteligente, um grande ilustrador, num dos Nerdcasts, se eu não me engano, eles estavam falando sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias e sobre a adaptação do cinema, né, dessa obra. E como na opinião deles essa adaptação não foi bem feita, porque o livro ele tem elementos que não funcionam num filme com atores reais, com cenas reais. Fica algo tosco, estranho, não fica bem feito. Porque o livro é algo muito nonsense, absurdo, sabe? Tem muitas cenas muito malucas que não funcionam com atores reais, fica estranho. E que na opinião deles funcionaria muito melhor se fosse um desenho, porque o desenho consegue trazer isso, né? Consegue trazer essa coisa mais cartunesca, mais absurda, de forma que não fica tosco, não fica estranho. E o Android vai falar de Rick and Morty, que na opinião dele é um desenho que sabe ser desenho, né? Que ele sabe se utilizar muito bem dos elementos e das potencialidades do desenho para criar algo genial. Ele cria várias situações completamente absurdas e reais, malucas, e que jamais funcionariam num filme com atores reais ou numa série live action. Mas num desenho animado funciona super bem, fica algo muito legal e muito genial. Ele até fala que tem muitos desenhos que não sabem ser desenhos, que tem todo um potencial para criar várias histórias muito doidas, muito absurdas, muito diferentes, mas ficam sempre naquela mesmice. E por isso ele gosta tanto de Rick and Morty, porque o Rick and Morty consegue superar tudo, ele consegue fazer algo muito absurdo, muito diferente e genial por conta disso. Ele sabe se utilizar muito bem todas as potencialidades dos desenhos animados. E eu penso mesmo nas obras de Lovecraft, por exemplo. Eu acho que o Lovecraft sabia muito bem usar o recurso literário. Tem várias coisas nas obras dele que não funcionam quando você transporta para outras formas de arte, né? Como, por exemplo, num filme. Tem um conto dele muito famoso, que é A Cor que Caiu do Espaço, que vai falar sobre uma cor que apareceu do nada, caindo do espaço, e que é completamente diferente de qualquer outra cor que os personagens já viram, uma cor única, diferente de tudo. E eles, quando foram fazer a adaptação para cinema, eles até colocaram uma cor diferentona lá, mas não traz o mesmo efeito do livro, né? Porque no livro você tem aquilo de ficar se questionando, ficar instigado com aquilo, né? Como é que é uma cor que... uma cor que não existe, né? Porque é isso, uma cor que não existe, uma cor que nunca ninguém viu. Como é que seria essa cor, né? Como é que é uma cor que nunca ninguém viu antes? E no filme, por mais que eles tenham usado uma cor diferentona, ainda é uma cor, ainda tá todo mundo vendo aquilo lá. Então não cria esse mistério, sabe? Não deixa
o espectador é instigado com aquilo. Mesma coisa são as criaturas cósmicas, né, que o Lovecraft cria. Algumas tão terríveis que só de olhar para elas os personagens enlouquecem. E como trazer isso para um filme? Não dá para criar monstros tão terríveis que o espectador vai enlouquecer se assistir. Nem seria algo seguro de se fazer, imagina. Todo mundo assistir o filme e todo mundo vai parar no hospital psiquiátrico depois porque enlouqueceu assistindo. Mas então, ao fazer isso, né, criar um filme acaba perdendo força. Não tem aquilo de você ficar tentando imaginar a criatura e ficar tentando imaginar uma criatura tão terrível, tão monstruosa, tão perturbadora, capaz de levar à loucura, né? Você fica tentando imaginar aquilo na sua cabeça e cada um vai imaginar de uma forma diferente, de acordo com as suas vivências e do que essa pessoa considera algo terrível. E no filme não tem muito como fazer isso, você até pode esconder a criatura, colocá-las nas sombras, né? Não mostrar ela direito. Mas ainda assim são gambiarras artísticas para tentar emular um efeito que no livro acontece de forma muito mais natural. Mas agora vamos falar de Sandman, o quadrinho que consegue se utilizar perfeitamente das potencialidades dessa forma de arte, que consegue saber muito bem como ser quadrinho. Um primeiro exemplo disso são os balões. Por exemplo, o Morpheus, nosso protagonista, nosso Sandman, ele por ser um ser meio divino, assim, ele é visto de formas diferentes de acordo com quem está vendo ele, né? Ele tem umas mudanças ali na aparência dele, conforme a pessoa que está vendo, a pessoa que está percebendo ele. E pra gente sempre saber que se trata do Sandman, se trata do Morpheus, os balões dele são sempre escuros e ondulados. Então, por mais que a aparência dele mude às vezes, a gente sempre sabe que é ele por conta dos balões. Se o balão está escuro e ondulado, a gente sabe que quem está falando é o Sandman. Um recurso que funciona perfeitamente nos quadrinhos e que nos livros seria algo muito mais difícil de trazer. A gente até poderia mudar, por exemplo, a fonte, né? Sempre quando for as falas dele usar uma fonte específica, diferente, e fazer a história se passar no ponto de vista de vários personagens, e cada um vai descrever o Sandman de uma forma um pouco diferente, mas ainda assim não ficaria tão natural quanto é nos quadrinhos. Isso é só um exemplo, tem muito mais. Tem uma cena das que eu mais gosto dos quadrinhos, que é um diálogo entre a ordem e o caos, que são representados aqui nos quadrinhos como uma espécie de formas divinas, digamos assim, forças da natureza, que são condensadas em figuras meio divinas, de uma forma meio parecida, por exemplo, com o que acontece na mitologia grega, né, que os deuses muitos são representações de forças da natureza, né, como por exemplo o Hélio, que é literalmente o Sol, ele é literalmente a representação do Sol. E aqui também é o caos, é a ordem e o caos conversando, sabe? Não é o deus da ordem e o deus do caos, é a ordem e o caos. E a forma como eles são representados nos quadrinhos é algo genial. Quando eu li aquilo eu fiquei maluca, eu fiquei, nossa, eu achei muito, muito foda. Isso porque eles não são representados em figuras humanoides, na verdade eles ocupam todo o espaço ali do quadrinho, né? Tem os vários quadrinhos ali, e eles ocupam todo aquele espaço e a ordem é representada em linhas, né, muito retas e quadrados com formas quadriculadas, estampas quadriculadas, tudo muito certinho, muito em ordem. E os balões são retangulares e a fonte é uma fonte super retinha, super certinha. E em contrapartida, o caos são formas onduladas, meio manchadas, meio distorcidas. E os quadrinhos eles têm a forma de folhas rasgadas e a fonte, o tamanho dela vai variando de palavra para palavra. Tem umas palavras escritas grandes, outras pequenas, algumas em negrito, outras não, de forma a deixar o texto o mais caótico possível, sendo um contraponto perfeito da ordem e do caos. A ordem tudo certinho e o caos tudo bagunçado. Isso é algo que jamais conseguiria ser transferido para um livro. A gente até poderia mudar ali as fontes, colocar uma fonte retinha para ser a ordem, colocar o caos com fontes diferentes para cada palavra, umas grandes, outras pequenas. Até daria para fazer isso, mas não ficaria igual, não ficaria a mesma coisa. E mudanças de fontes, formatos de balões, cores dos balões é algo muito recorrente em Sandman. A gente tem muito isso, esse recurso é muito utilizado. Isso porque a gente está falando de histórias que tem vários elementos, tem vários deuses conversando, tem esse deus egípcio que conversa com o deus nórdico, e daí tem Lúcifer no meio, e uma grande loucura, e tem os perpétuos que estão acima dos deuses, né, o Sandman é um deles, e tem um monte de coisa acontecendo, aí você tem mundos sendo destruídos, gente voltando dos mortos, sonho, realidade, sonho que se mistura com realidade, uma loucura. Então os elementos visuais eles são muito bem utilizados para representar tudo isso, onde o texto e a imagem se misturam de formas variadas para nos ajudar a emergir nesse universo tão amplo e profundo. Por exemplo, numa das histórias há uma espécie de mundo dentro dos sonhos, né? Um mundo feito de sonhos ali. E toda vez que as coisas estão acontecendo nesse mundo, e a gente tem os personagens desse mundo, eles falam a fonte utilizada é uma fonte diferente, uma fonte meio contos de fadas, assim, que representa aquele mundo onírico ali. Então, os personagens desse mundo sempre falam
com essa fonte, e as partes narrativas também, que acontecem ali quando tá dentro desse mundo, também tem essa fonte. E assim, mesmo em momentos em que o cenário não deixa claro em que mundo nós estamos, se é o mundo onírico ou o mundo real, a fonte nos dá a certeza disso. Se é aquela fonte de contos de fada, a gente sabe que a gente tá naquele mundo. No Sandman Prelúdio, né, que é um quadrinho recente, também temos essa genialidade, muitas vezes inclusive esse quadrinho é lindo, uma das coisas mais lindas que eu já vi. As imagens dessa edição são de encher os olhos, é uma coisa realmente magnífica de se ver. E também tem essa genialidade de unir a parte textual com as ilustrações. Por exemplo, num dos primeiros momentos ali da história, a gente tem uma cena acontecendo em que os quadrinhos estão em formato de dentes. Ali, em que cada cena vai acontecendo num dente daquela boca bizarra. E quem tá nessa cena é o Coríntio, que é um personagem que tem como característica ele ter bocas com dentes no lugar dos olhos. Ao invés de ele ter olhos, ele tem bocas com dentes. E quem conhece o Coríntio vai falar, nossa, olha só, a cena é assim, porque o Coríntio ali, o Coríntio tem dentes no lugar dos olhos e tal, a pessoa vai entender, vai achar aquilo muito foda. É uma representação muito magnífica daquilo, né? Representa muito bem o personagem que tá ali naquela cena. E a cena, inclusive, se passa como se a gente estivesse vendo, né, através daqueles dentes, né, como se eles fossem nossos olhos também, como se a gente estivesse vendo a cena por trás dos olhos do Coríntio. E quem não conhece o personagem, quem tá começando a ler Sandman por aquele quadrinho, vai no começo ficar confuso, vai achar estranho, e quando ele finalmente tira os óculos escuros e mostra os seus olhos, a pessoa vai entender tudo, ela vai entrar em choque, agora tudo faz sentido, e vai achar genial. Então essa cena é muito genial, e também a cena utiliza muito isso, o recurso visual como uma parte ali que compõe aquela história e dá toda uma força para ela. E temos muitos outros momentos, também temos cenas que aparecem nas páginas do livro do Destino, né, que é um perpétuo que ele tem um livro que é acorrentado a ele, que mostra tudo o que acontece, o que aconteceu, o que ainda vai acontecer. E aí tem várias cenas que estão acontecendo e a gente vê elas através do livro do Destino, né? Vai mostrando ali nas páginas, porque o livro dele mostra tudo o que está acontecendo. Também é um recurso muito legal. Temos também uma outra cena em que o Morpheus, ele conversa com vários aspectos dele mesmo. E cada balão, né, desses aspectos tem uma cor diferente. Todos eles têm a mesma ondulação característica do Morpheus, porém cada cor é diferente, né? Mostrando uma variação ali da personalidade dele. São vários exemplos que mostram como a arte é utilizada para criar algo único e especial nos quadrinhos de Sandman, que é realmente genial a forma como esses recursos são utilizados. Vários artistas já atuaram junto do Neil Gaiman e é incrível como cada um deles conseguiu ter uma sintonia perfeita com o autor, onde o texto do Gaiman e as artes conseguiram se conectar para criar uma obra incrível, onde essas peças se juntaram como vários instrumentos de uma orquestra, que criam uma orquestra perfeita, cada um fazendo o seu papel ali para aquilo acontecer. E é muito triste quando a gente, por exemplo, vê um filme que tem um roteiro genial, muito bem escrito, mas a direção é ruim, as atuações são ruins, ou quando a gente tem uma direção muito boa, atuações muito boas, mas um roteiro fraco. Fica aquela sensação de obra incompleta, sabe? De que tá faltando algo, de algo que poderia ser muito, mas foi pouco. E ver como o Sandman se utiliza muito bem de cada um desses elementos para criar algo genial dá uma alegria no nosso coração. A sensação de que estamos contemplando uma obra-prima, que estamos contemplando uma orquestra perfeita. Estamos vivenciando algo feito com carinho, com amor, com alma. E não apenas um fruto mercadológico feito com o único intuito de vender. Não, tem algo belo ali. E Sandman é prova de que quadrinho não é literatura, e nem precisa ser, porque quadrinho é quadrinho, e quadrinho é arte. Tão bela quanto qualquer outra. Bem, gente, mas então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham achado legal aqui essa reflexão. E espero que vocês tenham entendido o meu ponto, de que quadrinho não é literatura, mas isso não significa que quadrinho é ruim, que quadrinho é inferior à literatura. Muito pelo contrário. E se você gostou do vídeo e ainda não deixou o like, vai lá, deixa o like, isso aqui me ajuda muito. E deixa aí seu comentário, deixa aí a sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou, sua reflexão sobre isso, se você tem algo a refletir também sobre quadrinhos, sobre Sandman, sobre a forma como quadrinhos são feitos. Deixe aqui sua contribuição que vai ser muito bem-vinda. Mas então é isso, fiquem bem e até a próxima!